Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Nesse canal a gente trata basicamente, especificamente, o núcleo do canal é para fundos de participações, os famosos FIPEs de infraestrutura. Falamos bastante também de FIINFRAs, tá? Então essas são as classes aos quais a gente mais estuda aqui dentro do canal. Aqui para vocês tem uma foto ao fundo, né, uma foto de uma operação de saneamento bem interessante aqui ao fundo, né? É um setor que tem se desenvolvido bastante dentro dos FIINFRAs e hoje eu trouxe para vocês um report de um produto aqui que ele está conseguindo bater basicamente quase todos os demais FIINFRAs aqui em termos de rentabilidade. Então sim, falaremos aqui do antigo Ogin que agora se chama Nicus. Então vou abrir a tela, vamos passar aqui os principais pontos desse relatório. Bom, começando já pela rentabilidade total do produto. Então ele se encontra num nível de pagamento bastante interessante, tem pagado bem acima dos pares. Olha só, a média dele desde fevereiro de 2024 estabilizou nessa faixa aí 17% de dividend yield, e ele vem mantendo essa recorrência de pagamentos aqui. Relembrando que esse fundo lá, em janeiro, fevereiro de 2023, esse fundo ele passou, na verdade, por um default em uma operação que ele tinha, uma debênture foi marcada a zero, era uma debênture transitória, tá? Então esse fundo ele passou sim alguns meses sem fazer pagamentos, o que fez com que a cota dele, né, fosse bem machucada a mercado. Mas em termos de cota patrimonial, ele se encontra muito bem, está com R$ 9,86 de cota patrimonial, está com um nível de reservas interessante e tem conseguido manter essa recorrência dos 13 centavos aqui até com certa tranquilidade, tá? Relembrando que ele usa o mecanismo de hedge, DAP, mecanismo derivativo, ou seja, a curva real, variações na curva real de juros não afetam o pagamento desse produto aqui, que é arrediado ao CDI. Vamos falar dos pontos principais, o dividendo mensal dele, 0,13 centavos, já tem mantido faz algum tempo essa recorrência, né? Os 13 centavos significam praticamente 17% de dividend yield. O patrimonial do fundo está em 9,86, preço a mercado, né? Se a gente analisar hoje, esse produto já está com ágio, né? Está negociando aí a R$ 10, 10,10, 10,11, 12, né? A gente tem visto a cota dele subir nos últimos dias, né? E lembrando que esse produto negociou por muitos meses com alto nível de deságio, né? Chegou aqui a 85%, então realmente tivemos boas janelas de compra nesse produto aqui. Atualmente negocia com ágio. O patrimonial dele, 9,86. Reserva de lucro, ele tem 28 centavos guardado na reserva e ele, nesse último mês que se passou, conseguiu aumentar a reserva de lucro dele em 0,3 centavos, ou seja, além de pagar os 13 centavos, que é um bom nível de dividendo, ele ainda conseguiu colocar mais 3 centavos na reserva, então muito bom para o produto. Relembrando que nos meses que a curva real de juros penaliza, esse fundo é mais favorecido, porque ele tem o mecanismo DAP. Então, de fato, né, esse mecanismo de hedge, ele é bastante interessante para quem quer diversificar a carteira, né, em termos de CDI. Esse é um produto bastante interessante, não é recomendação. O spread de crédito dele, ele vem sendo balanceado. A gente tem visto nos últimos vídeos o fundo reduzindo o perfil de risco. Ele mandou embora algumas operações, Anemos, Aeres, que estavam um pouquinho mais complicadas, né, mandou embora e trocou, girou essas posições na carteira por outras posições, né, que acabou que a taxa de crédito dele, o spread médio dele over CDI, está em 1,76, tá? Então, essas são as informações gerais, a duration do produto aqui próxima de 5 anos, tá? Então, isso é o que nós temos de headline do último relatório. Então, aqui a carteira de debêntures dele basicamente tem essa constituição aqui, 1,76 de carrego over DI. A carteira sem grandes modificações, tá? Ele basicamente fez uma compra aqui nessa emissão aqui da Ambipar, mas em termos de modificações em outras debêntures aqui, nenhuma modificação, segue com a mesma configuração do último relatório aqui. São taxas realmente spreads de crédito muito bons para o porte do fundo, até que ele é bem pulverizado, né? A gente não vê grandes concentrações por aqui, tá? Então vamos dar uma repassada nas operações principais também do produto aqui, para a gente ver o que ele tem mais na carteira dele. Ele tem bastante operação de saneamento, né? Por isso que eu até coloquei esse fundo aqui do saneamento, para falar das principais operações dele. Operações boas que a gente percebe que outros fundos de infra têm essas operações também. Então tem um sombreamento em outros infras, Águas de Teresina, Águas do Rio, que tem spread bem interessante. A gente tem a Ambipar, Horizon, BRK Ambiental e tem a Corsan, certo? Aqui na parte da energia, ele tem petróleo, tem 3R, tem Enalta, são algumas debêntures aqui que até não são incentivadas, não são pela 12.431, mas apresentam boas taxas, tá? Tem GNA, Sustain, UFV, Hélio Valgas, enfim, outras debêntures que já são bem conhecidas aqui de alguns produtos de FIINFRA no mercado. Metrô do Rio também, Way, Entrevias, enfim, Via Brasil, aqui são as concessionárias e mobilidade urbana. E aqui quando a gente vai para a parte de portos, ele tem basicamente TESC e TOEX aqui.
Então ele tem um portfólio, assim, bastante diversificado, né, mesmo sendo um fundo pequeno, eles conseguem fazer um ótimo nível de diversificação. Essas debêntures que eles têm na carteira deles, elas representam um spread de crédito bastante interessante, por exemplo, pega esse spread aqui da Sustain, 4,58, ou o spread da Transbrasiliana, 3,03, spread da Enalta, 2,19, ou Sempact, 2,37. Então, esse conjunto ponderado de spreads de crédito mais elevados com essas participações que ele tem na carteira, ela vai resultar nesse spread global de 1,76, que dá a esse fundo a capacidade de manter esse nível de recorrência dos 13 centavos, né, durante esse período que a gente tem visto, já são 13 meses de pagamento ininterrupto e a gente tem visto o fundo conseguindo manter um bom nível de dividendo. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal, fica esse resumo do relatório do último mês, para quem já conhecia o fundo, é um relatório de acompanhamento, né, para quem não conhece ainda, um relatório de apresentação do fundo Ogin, que agora passou para a gestora Nicos, mesmos gestores, mesmo produto, mesmas debêntures, né, basicamente mudou de nome. Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.